Dando continuidade à nossa disciplina, Políticas Públicas e Gestão Educacional, agora na unidade 2, que nós trataremos da legislação educacional e a organização da educação básica, nós teremos como conteúdo nessa unidade as leis, diretrizes e bases da educação nacional, os decretos e leis federais relacionados à educação, a organização da educação básica e também uma introdução rápida, né, ao estudo da administração, trazendo os princípios e os fundamentos. Nessa unidade, nós temos como objetivo compreender os princípios e diretrizes da LDB e sua aplicação na organização da educação nacional, analisar decretos e legislações complementares relacionadas à LDB, compreender também a estrutura da educação básica, suas etapas e modalidades, e, por fim, identificar os princípios fundamentais da administração aplicadas no contexto educacional. Sobre as leis, diretrizes e bases da educação, a nossa LDB, que a gente chama de LDB, mas também poderia ser LDBM, né, já que tem nacional no final da palavra. É uma lei macro, né, que vai reger toda a educação. Nós começamos com a primeira LDB, que foi a Lei 4.024, de 61. Essa primeira LDB ela estabeleceu as diretrizes gerais para a educação brasileira, mas ela não conseguiu atender aquele princípio que nós discutimos lá na primeira aula, que era a questão dessa universalização da educação. Posteriormente, nós tivemos a Lei 5.540, de 68, que ela reformulou o ensino superior e também incluiu os cursos de licenciatura, né? Estabeleceu a obrigatoriedade do currículo mínimo para a formação docente. Então, foi também uma lei muito importante. Em 71, nós tivemos a Lei 5.692, que ela substituiu a LDB de 61, que é a 5.540, e determinou a profissionalização do ensino e incluiu a formação técnica no ensino médio, né? Aqui nós começamos no Brasil uma pedagogia tecnicista. Em 82, com a Lei 7.042, nós temos uma nova LDB, né, que regulamenta a formação de professores e a atuação do ensino primeiro e segundo grau. O tempo se passa, né, essas LDBs foram importantes, mas ainda não consegue atender aquele nosso princípio que nós estamos perseguindo desde a aula anterior, até chegar aqui na nossa LDB de 96, né, a nossa atual LDB. Na nossa atual LDB, ela é aprovada e sancionada aqui pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, sem nenhum veto, aqui em 96. E aqui sim, já alinhada com os objetivos da própria Constituição Federal, que foi promulgada em 88, nós temos uma LDB que coloca a educação como um direito, e não apenas como um ideal, mas um direito, e assegura condições para que o ensino, para que a aprendizagem aconteça. Nós temos também alguns decretos que eu acredito que é interessante falar nesse momento sobre a nossa educação básica. Nós temos o Plano Nacional de Educação, né, que o atual é 2014-2024, mas que ainda nesse ano de 2025 o Senado está votando um novo PNE que vai pendurar de 2024, né, já atrasado, até 2034. Esse documento, esse Plano Nacional de Educação, ele vai nortear toda a educação nacional e vai ser, digamos, ali o grande responsável pela condução de tudo que for relacionado à educação nesse interstício, que é de 10 anos. Nós temos também uma legislação muito interessante, turma, que é o Fundeb, né? O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Esse fundo, ele é uma conquista também, porque ele foi muito discutido e muito ali cobrado pela classe do ensino, que é um fundo público que financia a educação básica, incluindo creche, pré-escola, ensino fundamental e médio e a própria educação dos jovens e adultos. Ele reúne impostos estaduais e municipais e a União também complementa uma parte desse fundo ali num valor, num percentual por aluno. Então, é como se cada aluno fosse custeado com um valor X pela União. E esses recursos eles são usados para o pagamento dos profissionais da educação, para a manutenção das escolas, para a formação continuada, enfim, e para uma série de coisas. Então, é muito importante o Fundeb. Temos também, né, a nossa atual LDBN, ou seja, a nossa LDB, que é a 93, 94 e 96, que comentamos um pouco no slide anterior, e temos uma legislação mais recente, que é a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC.
que foi aprovada pela Lei número 13.005 de 2017. É um documento normativo que define os direitos de aprendizagem de todos os estudantes da educação básica no Brasil. A BNCC também ela abrange a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio e tem como finalidade garantir uma educação igualatória, né, em todo o país e orientar a elaboração dos currículos das redes de ensino e das escolas. Ela também organiza os conteúdos por competências e habilidades. Enfim, é um documento bastante importante para a nossa educação, a BNCC. A Organização da Educação Básica no Brasil. Isso aqui vocês vão encontrar também lá na LDB, né, na nossa LDB atual, no artigo 21, lá da Lei 9394/96, como é que está organizada essa estrutura da educação no Brasil. São 3 etapas: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. As modalidades: educação de jovens e adultos, educação especial, educação profissional, educação à distância. E os sistemas federativos são a divisão de responsabilidade entre União, Estado e município. Nessa divisão, cada um tem uma dada responsabilidade e cada um vai ter uma pactuação para promover esse ensino. Continuando, nós temos também, que é objetivo dessa aula, falar um pouco sobre a introdução ao estudo da administração, né? Quando a gente fala em administrar, administrar nada mais é do que educar com estratégia, quando a gente pensa na administração no âmbito escolar. Eu coloquei aqui organização, planejamento e direção, que está na teoria de Fayol, que é um dos grandes estudiosos da administração moderna, e ele coloca exatamente que para chegar nesse planejamento, nessa organização competente, você tem que seguir esse ciclo, né? Planejar, organizar, ter uma direção, ter um foco, que é para trabalhar com eficiência e intencionalidade, que a escola precisa alinhar suas ações aos objetivos educacionais. Dentro da gestão democrática, né, e para essa organização acontecer, vai precisar ter um alinhamento ali com as lideranças. Nós vamos aprofundar mais sobre essa questão na unidade 4. E os principais elementos que integram o processo administrativo são a própria estrutura, né, o lugar que ele está acontecendo, a organização, o fator humano e também o fator econômico, né? Então, nós vamos trabalhar com planejamento para gerir essa organização, vamos ter ali uma coordenação das atividades, vamos ter uma direção e, claro, um controle do que está acontecendo. Esse planejamento ele deve passar por todas essas fases para que ele tenha eficiência. Também nós vamos falar ainda aqui, embora uma fala breve, sobre o PPP, o Projeto Político Pedagógico. O projeto ele busca um rumo, uma direção. É uma ação intencional com sentido explícito e com um compromisso definido coletivamente, viu? É uma ação que leva a uma transformação. Sobre PPP, aqui é somente um adendo, nós vamos falar também lá nas próximas unidades. As dimensões da administração e da gestão escolar. Nós temos as dimensões administrativa, pedagógica, financeira, a gestão de resultados educacionais, a gestão de pessoas, a gestão do clima e cultura escolar, ou cultura organizacional, e também a gestão do planejamento e organização do trabalho escolar. Essas são as dimensões que são abrangidas pela gestão escolar. Então, essas são as nossas referências dessa unidade. Eu espero que tenha feito sentido para vocês e que nós continuaremos a partir da próxima unidade. Até a próxima aula.